Glória a Deus. Mais uma vez, shalom. Glória a Deus. Você já sorriu aí para esse irmão do seu lado? Já fez aquele sorriso assim? Já disse para ele, shalom, meu irmão, shalom. Sorria para esse crente aí, diga para ele que bom que você está aqui, glória a Deus. Se vocês pudessem vir mais aqui, mais pertinho, ficaria bem melhor para mim, né, gente? Facilitaria demais aqui para mim, mas está tudo bem. Vamos sentar o mais próximo aí. Eu quero dizer para os 12 da minha primeira geração que hoje nós estamos iniciando este treinamento e ele vai pelas duas próximas quintas-feiras. Ao todo são 3 quintas-feiras esse mês. Serão 3 quintas-feiras. Então você que veio hoje, entenda que hoje é a primeira ministração desse treinamento dentro do projeto Mais Um para Jesus. Quinta-feira que vem, 8 horas da noite, estaremos aqui. E na próxima quinta também. Estaremos tratando desse tema, que é o tema mais importante aos olhos de Deus. Salvar pessoas, salvação de almas, é o assunto mais importante para Deus. É por razão disso que Jesus veio e ele morreu por nós na cruz. Eu queria que vocês entendessem isso, vocês precisam guardar isso. Mais um para Jesus tem a ver com menos um para o diabo. Mais um para Jesus tem a ver com mais um que vai morar no céu, menos um que vai morar na eternidade no inferno. Quando nós falamos de ganhar almas, nós estamos falando daquilo que mexe com o coração de Deus. Deixa eu falar para você uma coisa, vocês precisam guardar isso. O maior interesse de Deus é o interesse por salvação de almas. Eu vou repetir isso. O maior interesse de Deus é salvar pecadores. Deus não quer que nenhum homem só se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Mas muita gente ainda está perdida. A igreja tem muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. Eu tenho certeza que se hoje eu tivesse trazido aqui um pregador para dar revelação, olha, pode ser que a igreja estivesse bem cheia, viu? É bem provável que estaria lotada aqui os discípulos. Nossa, vamos lá, porque vai ter revelação. Eu vou te dizer, os dons são preciosos, a cura divina é coisa muito preciosa. Mas ainda que uma pessoa saia da cadeira de rodas, e isso é algo lindo e maravilhoso aos nossos olhos, para Deus isso é coisa normal. Mas a Bíblia não diz que isso faz uma festa lá no céu. Ou diz? Há um homem levantou da cadeira de rodas, e aí os anjos, então, tem um versículo na Bíblia dizendo que por causa disso, eles fizeram uma festa lá no céu, e diante do trono Jesus se alegrou. Mas quando um pecador pode ser um só, uma alma só, que seja, que se reconheça como pecador, que reconheça suas falhas, reconheça seus pecados, e se arrependa deles, uma alma que seja, a Bíblia diz que há maior júbilo lá no céu por causa disso. Isso deve mexer comigo e com você nesse treinamento. Isso deve mexer conosco nas nossas motivações. Isso deve me fazer vir para cá com todo bom ânimo, com alegria, com desejo de crescer nesse entendimento, porque essa é a alegria do céu, salvação de almas. E eu quero trazer hoje para nós algumas razões porque devo ganhar almas para Cristo. Eu comecei escrevendo 12, depois passei para 24 e já estou perto das 30, então eu não vou nem numerar mais. Razões porque devemos ganhar almas. Algumas razões para nós, por que nós devemos nos preocupar com isto? Por que razão eu preciso, de fato, me comprometer com esse projeto de Deus? E muita gente está nos acompanhando pela internet. E essa mensagem vai ficar lá porque há muitos que fizeram seminários conosco do projeto Mais Um para Jesus. E essa palavra é para alimentar, é para manter viva essa chama, aonde ela chegar.
Aos discípulos que não ouvirem, que não estão aqui, que não puderem estar aqui, vão poder ouvir depois. Vamos tratar então das razões. Por que devemos ganhar almas? Por que nós devemos realmente nos comprometer com isso, nos importar com perdidos? Eu já fui salvo. Por que eu vou me importar com quem está lá fora, com quem está nas trevas, com quem está no mundo? Eu sou salvo, eu já estou com o meu nome garantido lá no livro da vida. Lembra que eu comecei falando sobre isso aqui? Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Deixa eu te apresentar algumas razões então. Lá em Provérbios capítulo 11, versículo 30, se conseguir me ajudarem aí no telão, eu tenho muitos textos, eu ficarei imensamente agradecido. Na versão da RA ou NVI, tanto faz. Provérbios capítulo 11, verso 30, a Bíblia diz: o fruto do justo é árvore de vida. Vamos repetir isso juntos? O fruto do justo é árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. A NVI diz: o que conquista almas é sábio. Duas coisas nesse texto são profundas. Primeiro, o fruto do justo é árvore de vida. Deixa eu te dizer, a Bíblia fala da árvore da vida e fala da árvore da morte também. O fruto do justo é como a árvore da vida. É uma árvore de vida. Nós somos essa árvore. O nosso fruto é de vida. Diga aleluia, por favor. O fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas, o que conquista almas, é uma pessoa sábia. Isso tem a ver com sabedoria divina. Em Lucas capítulo 15, nós vemos a segunda razão porque devemos ganhar almas, porque devemos nos comprometer com esse projeto. Lucas capítulo 15, verso 7 e verso 10, acabei de dizer agora. É Jesus quem está falando, ele cita as parábolas ali, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos filhos que se perderam. Um dentro de casa e outro fora. E é interessante que no versículo 7 e no verso 10, ele diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu. Você pode me ajudar? Diga comigo: maior júbilo no céu. Nós estamos falando sobre isso, é sobre júbilo no céu. E quando é que vai haver esse maior júbilo no céu? Jesus disse: quando um pecador se arrepende. Vai haver maior júbilo no céu por um pecador, pode ser um só. Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus conclui dizendo no verso 10, eu vos afirmo que de igual modo, ele repete, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ganhar almas é promover festa no céu. Quando nós ganhamos uma alma para Jesus, no céu existe acontece festa. Eu sei que muitas igrejas já não fazem festa no céu faz muito tempo. Talvez algumas células também já não fazem festa no céu faz tempo. Mas eu quero liberar uma palavra de bênçãos aqui e dizer, nós faremos festa no céu. E não vai ser só uma vez a cada domingo, não. Vão ser todos os dias, porque nós vamos dar tanto fruto que não vai dar para contar. E você que crê nisso, diga eu concordo. Está ligado em nome de Jesus. Deixa eu te dar uma ajuda sobre o princípio da fé. Não deixe os seus olhos te enganar. Não ande pelo que você vê. Eu não estou andando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Os nossos olhos nos enganam às vezes. Eu sei que Deus pode tanto salvar uma mulher samaritana dos dias atuais e ela ganhar uma cidade inteira para Jesus, aqui nesse lugar. Como Deus pode salvar um gadareno nesses dias e se tornar um ex-endemoniado que vai também alcançar 10 cidades para Cristo, aqui nesse lugar. Mas eu também sei que Deus pode hoje acender uma chama no seu coração, a chama do amor pelos perdidos. E você e eu juntos ganharmos milhares para Cristo em nome de Jesus. E por que eu posso crer nisso? Porque a Bíblia diz,
o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma poderosa nação. E Deus diz, porque eu vou fazer isso, a meu tempo, no tempo determinado do Senhor, eu farei isso. Então, Senhor, lembra-te de nós em nome de Jesus. Terceira razão porque devemos ganhar almas para Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz que é o desejo de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz, o qual deseja que todos os homens, e a gente não precisa falar todos e todas, não, é todos os homens, é homens e mulheres, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos fazer isso juntos? Vamos dizer essa palavra juntos? Diga, Deus deseja. Eu estou falando Deus porque ele está se referindo a ele. Diga, Deus deseja. Diga, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desejam que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sabe o que nós estamos falando dentro desse projeto de Deus? Essa visão não é minha, esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus. Nós estamos falando sobre o maior desejo do coração de Deus. A vontade de Deus é esta. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser a vontade de todos nós aqui, de cada discípulo da Igreja Aliança, de cada discípulo lá da casa de oração, do Ministério Ebenezer, de cada discípulo da igreja que está nos acompanhando, dos líderes que estão nos acompanhando. Esse tem que ser o desejo do nosso coração também. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Sabe, Deus não quer que nenhuma alma se perca. Ele deseja que as vidas que são criadas à imagem e semelhança dele sejam salvas. Sabe, Deus não se alegra quando um pecador se perde, quando alguém morre sem Cristo. Não tem festa no céu. Em João capítulo 15, em quarto lugar, por que devemos ganhar almas para Cristo? Porque eu devo ganhar mais 1, 2, 3 e quantos eu puder. Por que eu devo me preocupar com isso? Me importar com isso? Em João capítulo 15, os versos 1 e 2, Jesus diz assim, porque ele diz assim, eu sou a videira verdadeira. A videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Verso 2 ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa ou poda, para que produza mais fruto ainda. Sabe, eu não quero ser cortado. Por que eu devo ganhar almas para Jesus? Porque eu não quero ser um ramo cortado. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o que o Pai vai fazer? Essa é a parte dessa mensagem que a gente não gosta muito. Ela é realmente assustadora, e tem que ser. Ela assusta. Meu Deus, então significa que se eu não ganhar almas, se eu não me comprometer com o sonho de Deus, com a vontade de Deus, o projeto de Deus, eu posso ser cortado? Sim. Jesus foi muito enfático quando ele disse assim, quem é por mim, quem não é por mim, quem pode me ajudar a completar isso aí? Quem não é por mim, quem comigo não ajunta, ele disse isso também. Disse ou não disse? Eu sou a videira verdadeira, é aquela que traz vida para nós. Não tem como eu estar ligado nele e não produzir fruto. Então, todo ramo, esse ramo aqui é você e eu, que estando nele, quem é salvo, quem nasceu de novo, quem está ligado a Cristo, e não dá fruto, algo está errado aqui, não, tem alguma coisa errada, então essa pessoa não está recebendo a vida, então realmente essa pessoa não nasceu de novo, então por isso ele é cortado, e o texto lá vai dizer lançado ao fogo também, como o ramo seco, é lançado ao fogo para queimar. E todo o que dá fruto, essa é a parte que Deus está falando sobre você que está aqui hoje, o que dá fruto, tem 2 ramos ali, um que está em Cristo, mas não produz fruto. É um ramo de aparência.
Parece que está em Cristo, mas ele só está lá de aparência. E tem um outro que está em Cristo e está dando fruto. Esse ramo sou eu. E ele diz que ele vai limpar este ramo para que ele produza mais fruto ainda. Então, Senhor, pode me limpar, porque eu quero dar novos frutos para o teu reino. Em nome de Jesus. Às vezes a gente não quer começar do zero, a gente não quer começar uma célula nova, a gente às vezes fica tão apegado aos discípulos, e se o líder falar, olha, eu vou pegar esses discípulos, eu vou colocar numa outra pessoa aqui, você vai começar um projeto novo, alguns ficam meio achando ruim, mas Deus, Ele nos limpa para que a gente produza mais fruto ainda, nos poda, para produzirmos mais fruto ainda. Diga comigo, o meu interesse, a minha preocupação deve ser uma só: produzir mais fruto ainda. Em Lucas capítulo 11, verso 23, é que Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Está lá em Lucas 11, 23. Versículo 5 de João capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, vós sois os ramos. Verso 5, João 15, verso 5. E Jesus disse assim: se alguém permanecer em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Versículo 5, João 15, 5. João. Eu já li o texto. Diga comigo: todo que permanece nele dá muito fruto. Então nós temos que orar essa palavra hoje. Amém. Essa é uma palavra de bênçãos. Deus tem me falado esses dias sobre os decretos que nós falamos na nossa boca. Às vezes nós mesmos nos amaldiçoamos, nós falamos coisas muito negativas para nós. Nós temos o hábito de falar coisas que não devíamos falar. A gente fala da vida dos outros, a gente fala coisas contrárias, a gente fala coisas negativas, e tem gente que é mais negativo do que outros. Então essa é uma palavra para a gente orar. Eu sou um ramo, estou ligado em Cristo. E eu vou dar muito fruto. E é com Cristo, na dependência de Cristo. Eu quero que vocês entendam que eu não estou impondo sobre vocês um peso. Não adianta eu falar sobre tudo isso também, a gente não tem um alvo, mas eu não quero impor um peso. Você não tem que andar na sua força. Esse projeto não é nosso, ele é de Cristo. Quando Jesus disse, sem mim você não pode, é porque acima de tudo Ele está comprometido com isso. Ele é o primeiro a estar conosco nisto. Ele é o primeiro a ir à nossa frente nesse projeto de Deus. É com Cristo, é debaixo da graça dEle, do poder do Espírito Santo, que faremos. Amém? Versículo 8, olha só outra chave, está tudo em João 15 isso aí. Versículo 8 diz, olha, meu Pai, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Essa é outra razão porque eu devo me comprometer com essa estratégia, com esse projeto de ganhar almas. Não importa a estratégia, ganhar almas para Jesus deve ser o nosso alvo, porque isso glorifica a Deus. Isso honra o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Esse sangue precioso que me lavou você dos nossos pecados, nos lavou. Esse sangue quer lavar outras pessoas que estão perdidas. Quer glorificar a Deus, não é só dando um aleluia, um glória a Deus alto na igreja, mas é se comprometendo em dar fruto que a gente glorifica de verdade a Deus. É ganhando almas, é pregando o evangelho, é fazendo mais um para Jesus, é discipulando pessoas. E é também nesse momento que a gente dá provas de que nós somos discípulos. Nós seguimos o nosso mestre que é Cristo, nós seguimos Jesus, nós somos imitadores dele, discípulos de Cristo. Verdadeiros discípulos. Como que você e eu podemos nos dizer discípulos de Cristo se a gente não se importa com os perdidos?
Eu pergunto para vocês, Jesus se importa com as almas perdidas, sim ou não? Sim. Um verdadeiro discípulo dele vai falar a mesma linguagem dele, vai ter o mesmo coração dele, vai pensar a mesma coisa que ele, vai se importar com as almas perdidas, vai clamar por almas, vai chorar por almas. Irmãos, onde estão os avivalistas dos nossos dias que choram por salvação de almas? A gente chora por coisas na igreja, a gente chora por bens, mas não chora mais por almas. Os homens de Deus do passado choravam por almas, diziam, dá-me vida, Senhor, dá-me a minha nação, dá-me a minha cidade para Jesus. Eu vou continuar batendo nessa tecla, gente. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Porque essa obra não é minha, essa obra é do Espírito Santo. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é dele. Isso é propósito dele, isso é plano dele, isso é a vontade dele. Nisto é glorificado o meu Pai. Essa é a maneira como a gente glorifica o Pai, dando fruto. Os versículos 12 e 13 de João 15, está dizendo assim, o meu mandamento é este. Versos 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Olha o verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Deixa eu falar uma coisa para vocês, esse amor que está citado aqui não é o amor filéu, não é o eros, não é o storge, não, isso aqui é o amor ágape. É o amor de Deus. Esse amor que está dito aí, é o amor, só tem esse amor quem nasceu de novo. Não há esse amor em quem não é nascido de novo. A gente só ama uns aos outros, a gente só se importa uns com os outros, porque o amor de Deus, Romanos capítulo 5, verso 5, o amor de Deus está derramado, o Espírito Santo derrama em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A gente não tem esse amor. Esse é o amor ágape. E é interessante que lá quando Jesus vai dizer também, eu estou fugindo um pouquinho citando outros textos aqui, mas você está entendendo. Lá em Mateus 24, verso 12, quando Jesus diz que por muito se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. É assustador aquele texto, porque lá é ágape também. E aí eu fico muito preocupado, porque a igreja de Jesus pode estar tendo um esfriamento de amor, mesmo ela tendo recebido o agapó de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de Deus. Isso é assustador. E hoje, quando a gente orar aqui, eu peço que você clame ao Espírito Santo para te encher do amor de Deus. Me ajuda a amar almas, Jesus. Renova o teu amor no meu coração. Você já orou por isso esses dias, pedindo, Senhor, me dá um renovo de amor, o renovo do teu amor, para eu amar os perdidos, para eu amar os meus irmãos, para eu amar aquela pessoa que eu tenho dificuldade de amar. Eu posso dizer que eu oro sobre isso. Eu orei sobre isso esses dias. Nós precisamos amar uns aos outros, isso é mandamento. Não é um pedido, não é uma sugestão, é mandamento. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor não é sentimentalismo, amor tem a ver com ações que glorificam a Deus. Você pode não estar sentindo no coração, o sentimento pode não estar brotando, mas eu e você precisamos fazer o ID acontecer. Nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos cuidar de almas, nós precisamos nos importar com alguém, nós temos que nos comprometer em derramar daquilo que já temos recebido em outros. É fato que eu vou dizer para vocês, uma gama grande de crentes hoje estão indo para as igrejas preocupados em receber coisas, mas não estão preocupados em cuidar de vidas.
é pesado, é muito trabalho, é muita coisa. Você imagina se cada cristão hoje estivesse comprometido em cuidar de pelo menos 1, 2, 3 almas para Jesus, os mais velhos na fé. A gente está muito orgulhoso e eu vou te explicar por quê. Estamos preocupados se sabemos falar ou não sabemos falar. Você sabe falar. Você fala lá com a sua família, eles entendem. Estamos preocupados com a nossa reputação. Eu falo isso porque eu vivi isso. O diabo falava para mim assim, você não sabe falar, você nem tem estudo. Eu tinha 4ª série de grupo. Mas eu já preguei em vários lugares nessa época, eu preguei inclusive aqui no Paraná nessa época. Em 1997. Eu preguei lá em Paranavaí, preguei em Santa Felicidade, preguei aqui em Tamandaré. Tinha alguém que estava a fim de me ouvir com a minha 4ª série de grupo, alguém que precisava do Evangelho de Jesus, que não estava importando se eu sabia falar bem ou não. Quando eu tinha a 4ª série de grupo, lá na minha cidade, essa aqui fez parte de um grupo de evangelismo, que eu treinei alguns jovens para a gente evangelizar nas ruas da minha cidade. Ali, ó, ela também fez parte do grupo de evangelismo, a pastora Leda fez parte desse grupo de evangelismo, a Nilcelene era bem pequena ainda. Mas a gente saía nas ruas levando a palavra, pregando o evangelho. Ninguém era pastor, ninguém aqui ganhava por isso. E a gente ia levando a mensagem do evangelho, ia para o monte chorar por almas. Salvação de almas. Tem que acontecer um avivamento de novo nos nossos corações. Não importa o quanto você saiba, é claro, treinamento é importante. Treinamento é importante. Eu busquei treinamento, eu busquei me capacitar, mas enquanto você se capacita, você vai fazendo, você vai derramando o que você já vai recebendo, vai derramando, e Deus vai acrescentando. E Deus vai acrescentando. Talvez é por isso que hoje Deus me deu a alegria de escrever um livro aí que está impactando vidas. Projeto Mais Um para Jesus. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que este. Presta atenção, isso aqui não contradiz com o texto lá de 1 Coríntios, eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Ali é uma pessoa tentando aparecer, fazendo algo, mas aqui não é motivação, é o amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus é alguém dar a vida pelo outro. Jesus fez isso por mim e por você. E nós podemos fazer isso. 1 João 3,16 diz, assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Nós podemos fazer isso. Quando nós fazemos isso? Quando nós damos do nosso tempo, quando nós damos, às vezes, do nosso lazer, quando nós abrimos a porta da nossa casa. E lá na nossa casa a gente deixa que entre lá aquele que está sendo alcançado por Cristo, aquele que ainda não conhece Jesus, mas você faz isso porque você ama Deus. Quando você põe seu carro para trabalhar para Jesus, quando você serve ali na porta da igreja com um sorriso lindo, com uma graça linda, e dá uma boa noite, uma paz do Senhor, um shalom para quem está visitando a igreja. Quando você pega que a Viola, Paulo, Bruno e adoradores, e vocês vêm mais cedo aqui e oram e buscam a Deus, e servem a casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, todos os trabalhadores somam nessa hora para ganhar almas. Não é só quem pregou o evangelho, mas quem orou naquele dia, quem serviu um copo com água para o pregador, quem foi lá cuidar das crianças. Todos estão numa convergência pela salvação de almas, trabalhando, todos são importantes. Mas há também algo que a gente pode ir além, no dia a dia, no evangelismo pessoal, falando de Cristo àqueles que estão perdidos, orando por salvação de almas. Sabe, esses dias eu estava orando aqui e falando com Deus, e o Espírito Santo abriu os meus olhos para uma palavra lá em Isaías 41, verso 4. E Deus me disse lá em Isaías 41, verso 4, eu sou o Deus que chama à existência as gerações. Ele é o Deus que chama à existência as gerações. Como se elas não existissem, Ele traz a existência.
E eu falei para Deus, Deus, me dê uma nova geração de salvos, uma nova geração de ovelhas, de filhos e filhas. Me dá, Senhor. O Senhor diz que o Senhor é aquele que chama à existência. Está escrito, quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Eu falei, Deus, não vou desprezar os que estão afastados, vou continuar orando por eles, mas me dá um povo novo. Traga à existência vidas no meu ministério, em nome de Jesus. Porque essa é a maior alegria de um pastor, é a maior alegria do céu, é almas. Essa é a maior alegria de um homem de Deus, de um homem salvo, de uma mulher salva, é ganhar vidas para Jesus. Nós temos que orar a palavra. E a palavra está aí. E eu quero dizer para vocês, Deus vai trazer à existência aqueles que não estavam aqui antes, vão estar. Aquele que está lá no mundo perdido vai estar aqui adorando a Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia e aleluia. Eu consegui pelo menos a primeira folha, vamos lá. Verso 14 diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. João 15, verso 14. O versículo 15 ele diz, porque eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Porque eu tenho feito vocês saberem tudo o que eu ouvi do meu Pai. Toda essa palavra de João 15, Jesus recebeu do Pai. E ele está contando para os seus amigos. Ele está contando para os seus discípulos, porque ele os considera como amigos. Por que Deus está permitindo a gente saber disso? Eu já falei isso aqui, eu estou repetindo. Porque ele nos considera seus amigos. Ele está contando para nós o que o Pai contou para ele. Ele está falando com os seus amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Deus falou coisas profundas a Abraão. Deus falou para ele da cidade santa. Abraão esperava essa cidade. Ele cria no Deus que fez uma cidade lá no céu. E é o arquiteto, o fundador dessa cidade. Ele está contando para nós o segredo do coração de Deus, o desejo do coração de Deus. E no versículo 16, que é um versículo chave do projeto Mais Um, Jesus diz, não foi você que me escolheu. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi para ir, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Sabe, por que eu tenho que me comprometer com tudo isso? Porque eu sou escolha de Jesus. Ele me escolheu. Eu não era escolha. Eu nem estava na lista. Não éramos povo. Não éramos achados dignos de misericórdia. Pedro vai falar sobre isso. Efésios 2 vai dizer, a gente era estranho às alianças. Não participávamos das promessas. Mas Jesus quebrou essa parede, Ele nos fez participantes, Ele nos fez povo, Ele nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Somos povo de Deus agora, achamos misericórdia. E por que tudo isso? Pedro vai dizer, para que agora vocês anunciem as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9 e 10. É para isso. É para isso. Ele me escolheu, Ele te escolheu. Você pode imaginar o quanto a gente é privilegiado. Eu acho que a gente está meio acostumado a ouvir isso. Nós somos escolha de Deus, escolha de Cristo. E mais, Ele nos fez participantes dEle, do reino dEle, da família de Deus. Ele nos escolheu para pertencer. Segundo, Ele nos escolheu para dar frutos. Ele tem um propósito para nós, ir e dar muito fruto, um fruto que permaneça. Ele nos escolheu para dar fruto, mas o fruto precisa permanecer. A versão da NVI diz um fruto que permaneça. E se você ganhou alguma alma e ela não permaneceu, deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem para mim e para você, escolhidos dele, o fruto que permanece. Eu vou repetir, você talvez não entendeu. Deus tem para aqueles que Ele escolheu,
nessa missão que Ele nos deu, o fruto que permanece, porque a obra é dele, não é nossa. Ele tem frutos que permanecem. Eu vou viver essa bênção. Vou ganhar muitas almas que não vão se desviar, vão permanecer com Jesus todos os dias da sua vida. E vão morar no céu. Não vão se desviar. E nós vamos trabalhar nessa consolidação, nessa solidificação dessas almas em Cristo. Ele nos escolheu. E Ele diz ainda para que, a fim de que o que você pediu ao Pai no meu nome, Ele te conceda. A fim de que, quando você clamar ao Pai, Ele te dê, você seja um testemunho dos milagres de Deus, porque é um filho comprometido com o projeto de Deus. Em quinto lugar, e eu estava agora só destrinchando ainda João 15. Então todos esses subtópicos aí ficam tudo na conta do João 15. Em quinto lugar, em Marcos 11, verso 12 a 14. Marcos 11, de 12 a 14. A palavra diz, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Mas o que o texto vai dizer agora? Verso 15, por favor. Então, verso 14, né? O 14, perdão. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. E depois eles vão olhar para essa figueira. E sabe o que aconteceu com ela? Ela se secou, ela morreu até a raiz. Eu não quero ser uma figueira dessa. Qual o problema dessa figueira? As folhas anunciavam que ela tinha fruto. Essas folhas, ela frondosa, representa que ela devia ter frutos. Era para ter fruto lá. Sabe o que é o problema dessa figueira? Não é que ela é estéril, ela é uma aparência. Ela fingiu que era frutífera. Ela fez de conta, ela passou uma mensagem mentirosa. Ela não era verdadeira, ela não estava sendo, ela negou o fruto. E tem muito assunto sobre isso aqui. Tem muita coisa que a gente pode aprender disso, mas deixa eu te passar o básico para você entender. Era para ter fruto lá. Jesus não está amaldiçoando essa figueira porque não era tempo e ela não tinha figos e ele foi injusto com ela. Não. Na cultura deles lá e o conhecimento que eles têm dela, da figueira, dizia, ela devia ter fruto lá. Ela negou a primícia. Ela negou o fruto. Ela vivia de aparência. Aquela figueira ali representa Israel. Aparência. Deveria estar dando fruto, mas não deu. Diga comigo, Deus me livre de ser como essa figueira. É mais ou menos como ser uma árvore de Natal, uma árvore que não dá fruto. A gente não é árvore de Natal, é árvore de enfeite. Me ajuda aí, fala para o discípulo, irmão que está ao seu lado, alguém aí. Diga, você não foi chamado para ser uma árvore de enfeite. Nós somos uma árvore de vida. Não é um enfeite. E sabe o que Deus está falando também? Você imagina Jesus vindo hoje olhar essa figueira aqui chamada Raimon, ou você, essa árvore que é você, ou essa árvore que sou eu. O que ele vai encontrar? Folhas e frutos ou só folhas? É bom a gente pensar nisso. E eu vou citar algumas coisas aqui sobre árvores. Presta bem atenção nessa outra aqui, ó. Primeiro, só reforçando, né? Essa figueira vivia de aparências. Nós somos verdadeiros em Cristo. Tá? Não vou ser amaldiçoado em nome de Jesus. Mas em Lucas capítulo 13, em sexto lugar, por que eu devo dar fruto? Por que eu devo ganhar almas? Lucas 13, versos 6 a 9. Isso aqui mexeu comigo hoje, pastor Maico. Isso mexeu comigo. Então contou uma parábola, Lucas 13, versos 6 a 9. Proferiu a seguinte parábola.
Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar nela, fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, diga comigo, 3 anos. Vamos falar isso de novo? Quantos anos? É assustador isso aqui, o que Deus me fez entender aqui hoje. Há 3 anos, venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Verso seguinte, por favor. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Deixa quanto? Quanto tempo? Mais 1 ano. Diga, mais 1 ano. Até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, ou esterco, ou adubo. Se vier a dar fruto, está bem. Se não, mandarás cortá-la. Isso mostra a nossa responsabilidade cristã. Sabe, Deus tem dado tempo de sobra para nós. Isso é muito sério. Eu sei que esse texto aí é assustador também. É mais ou menos como aquele lá do ramo que é cortado. Mas quantos cristãos tem nas igrejas que já faz mais de 3 anos que não dão fruto para Jesus? Não ganham uma alma. Se a gente não fizer a obra da evangelização, quem vai fazer? Os crentes que morreram vão voltar aqui para pregar para nós? John Wesley, o Billy Graham, o Reinhard Bonk, eles já passaram. É a vez agora, diga o seu nome, por favor, do Raimon. Eu sei que alguns estão até meio tímidos para dizer, mas eu vou te pedir de novo. É a vez de Raimon. É. Quanto tempo faz que você não ganha uma alma? Ou quando foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Eu não estou pondo peso, eu quero que você reflita sobre isso. Você que está ouvindo esse treinamento aí pela internet, quanto tempo faz? Quando foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Eu sei que tem gente na igreja que tem 10 anos de cristão, nunca ganhou uma alma para Jesus. E é por isso que a gente está perdendo para os muçulmanos. Alguns movimentos heréticos estão crescendo assustadoramente. Eles estão mais preocupados em crescer do que nós. A gente tem até quem critica aqueles que estão tentando crescer, que estão pondo um alvo para ganhar almas. Tem até quem critica isso. Só que os muçulmanos estão crescendo, os espíritas estão crescendo, algumas seitas estão com metas de crescimento, ganhando muitos para os seus grupos, fazendo adeptos, prosélitos para os seus grupos. E se nós não nos preocuparmos com isso, o que será dos perdidos? Sabe, o Senhor ali, esse cidadão que diz, olha, dá mais um tempo para essa árvore. Ouvindo uma vez uma pessoa pregando sobre isso, ele disse, esse aí é o Espírito Santo intercedendo pela árvore, pedindo para o Pai, Pai, o Senhor é o viticultor, dá mais um tempo para ele. Eu vou cuidar melhor, eu vou enviar uma palavra, um adubo. Eu vou escavar em volta, eu vou jogar água, eu vou cuidar dessa árvore que está ferida, essa árvore que já está como árvore frondosa, mas não tem fruto, está ocupando inutilmente a terra. Eu vou trabalhar nessa pessoa e a gente, por favor, entenda, não é que você que não ganha almas é inútil no reino, não, mas Deus quer trabalhar em nós para que a gente dê fruto. E se de fato esse que intercedeu pela árvore é o Espírito Santo, eu quero te dizer, ele também está aqui hoje, intercedendo por nós. Para quê? Para que a gente dê fruto. Espera mais 1 ano, Senhor. Até uma mulher para gerar um filho leva menos de 1 ano. 9 meses, em alguns casos, vai a gestação de uma mulher. A gente devia ficar grávido todo ano por almas. Me ajude, eu estou com lágrimas nos meus olhos. A gente devia ficar grávido pelo menos 1 vez por ano. Ei, escute isso, por favor, pelo Espírito de Deus. Todos nós devíamos ter uma gravidez espiritual. Pelo menos 1 vez por ano. E ganhar uma alma nova para Jesus. E gerar um filho novo em Cristo. Paulo lutava pela salvação de almas. Ele chorava por almas.
Paulo diz para os Gálatas: meus filhos, por quem de novo eu sinto as contrações, as dores de parto, até Cristo ser gerado em vocês. Isso está lá em Gálatas 4, verso 19. Eu conheço os versículos, não estou preocupado com isso. Eu quero que você entenda isso, a mensagem. A mensagem. Nós temos que clamar pela salvação de almas. Nosso tempo está acabando, gente. O nosso tempo, de fato, está acabando, gente. Gente, nós não estamos no começo da era cristã. Nós estamos no final da história. Pode ter certeza, daqui a pouco o anticristo vai se apresentar aí, viu? Pode ter certeza disso. Já, já ele vai se apresentar. Nosso tempo está acabando. Nosso tempo está no final. Tudo que a gente está vendo, escândalos e frieza espiritual, e quebras de aliança, e rebeldias e tantas coisas, isso tudo tem a ver com o que Jesus já falou, está lá em Mateus 24. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Nós precisamos olhar para o alto. Colossenses capítulo 13, e pensarmos um pouco mais nas coisas de cima. Nas coisas de Cristo, onde Cristo está sentado. Isso é necessário, meus amados irmãos. Oh, meu Deus, nos aviva, por favor. Me chocou quando eu li na NVI esse texto e não achou nenhum fruto, nenhum. A NVI diz, e não achou nenhum, não tinha nenhum mais um, não tinha nenhum fruto. A versão da NVI desse texto de Lucas 13 mexeu comigo, não achou nenhum. Nenhum. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. E eu já vou daqui a pouquinho encerrar. Nós precisamos orar sobre isso. Eu vou tocar até 12 tópicos apenas. E a gente vai orar. Tem mais de 24 aqui, não vai dar para pregar tudo hoje. Marcos 16, 15 e 16. Por que eu devo me comprometer com isso? Porque nós somos pregadores do Evangelho. Jesus não escreveu Marcos, ou Marcos não escreveu pelo Espírito de Deus esses dois versículos, verso 16 e 15, que eu amo, cito muito esse texto. Para pastores, isso aí não foi escrito para pastores, isso é para todo que crê. Isso é para os crentes. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O verso 15 primeiro, por favor. O verso 15 diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do amor de Deus, do perdão dos pecados, de que ninguém precisa ir para o inferno mais, ninguém precisa ir para a eternidade sem Deus. Há um Deus vivo que morreu na cruz e que ressuscitou e tem poder de perdoar pecadores. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele é o Senhor. Vão e pregue esse Evangelho, fale desse Cristo para as pessoas, esse Cristo que quebra algemas das cadeias do pecado, das drogas, dos vícios, da imoralidade e todos mais. Somos pregadores do Evangelho. Em João 9, verso 4, diz, enquanto é dia, em nono lugar, esse é o próximo texto, João 9, verso 4. Nosso tempo está acabando. Enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que tem nos enviado, antes que a noite venha, quando ninguém mais pode trabalhar. Você pode dizer isso comigo? O nosso tempo está acabando. Jesus falou isso há 2000 anos. Ele disse, eu preciso fazer a obra do meu Pai enquanto é dia. Virá um tempo de trevas sobre a terra. Essa noite aí é um tempo de domínio do anticristo. Um tempo de escuridão. Um tempo de maior ação das trevas. A igreja não vai estar mais aqui, nós não vamos estar mais aqui, nós já vamos estar na glória. Mas quantos estarão lá conosco? Meu joelho está queimando aqui. Nosso tempo está acabando. Eu vou repetir isso, nosso tempo está acabando. Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo pregou isso há 2000 anos atrás, ele disse assim, olha, nosso tempo agora está mais curto do que quando nós cremos, e agora já passou 2000 anos que ele falou isso.
Paulo diz, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, eu conheço e você conhece também, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Está muito mais perto agora. Em 10º lugar, Mateus 28, versos 19 e 20, mostra por que nós devemos nos comprometer com esse projeto de buscar pecadores, de salvar vidas, de fazer discípulos. Jesus disse, foi-me dada toda a autoridade. Mateus 28, por favor. 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de toda... Põe o verso 18 também, por favor. E muito obrigado desde já. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Sabe, o diabo quis me fazer ficar com vergonha quando eu era um menino ainda. Eu peguei um livro do meu pastor sobre discipulado, pastor José Newton, lá em Raul Soares. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Eu nunca tinha lido um livro. Mas eu ficava com aquele livro a semana toda, lendo algumas coisas ali, para ensinar, para compartilhar. E tinha uns 20 a 25 discípulos lá, uns jovens que se reuniam comigo. Então a gente orava e lia o que eu levava para eles. Vamos abrir a Bíblia em tal lugar. Eu ficava muito tempo estudando aquele livro para mostrar alguma coisa, para ensinar alguma coisa. E eu vejo o nível de conhecimento que a gente tem hoje. O mais novo discípulo aqui consegue escrever um livro hoje. E para quem não sabe nada, o que você sabe já é muita coisa. Fazer discípulo, você faz discípulo ensinando aquilo que você tem em você, a vida de Deus que está em você. Você não precisa falar que nem o fulano de tal, o ciclano. Derrame a vida de Deus que está em você. Ensine-o a amar Jesus como você ama. Ensine-o a temer a Deus como você teme. Ensine-o a ser fiel a Deus como você é fiel. Ensine-o a respeitar as autoridades como você respeita. Ensine-o a ser um homem de família. Ensine a ser um bom pai, uma boa esposa. Ensine-o a partir daquilo que você vive em você. E a pergunta é, muitos de nós aqui, quantas pessoas estamos discipulando? Qual é o seu discípulo agora? Esse ide e fazei discípulos. Discípulos não são prontos e nem tem que se vir pronto, gente. A gente vai fazer. A gente vai gerar a partir do que nós temos. A gente não pode ser só recebedor a vida toda na igreja. Eu vou passar quanto tempo na igreja só recebendo? Não, comece a dar. Comece a derramar em alguém. Chame alguém, põe ele do seu lado. Chame uma pessoa que seja, um só, põe do seu lado e comece a influenciá-la. Influencie, derrame da unção, derrame da vida de oração que você tem, derrame do temor de Deus que você entende. E comece a fazer discípulo para a glória de Deus, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-o a obedecer tudo o que Jesus mandou. Tudo o que Jesus ordenou. E ele diz, eu estarei com você todos os dias até a consumação, até o fim dos tempos. Sabe por que eu devo me comprometer com isso? Porque eu sou obediente. Eu perguntei para a pastora Leila hoje, ela disse, olha apóstolo, porque lá em Mateus 28 tal, e porque a gente é obediente. E é isso mesmo. Porque eu sou um discípulo obediente. A autoridade foi dada a Jesus, toda a autoridade. Ele não está... Gente, escute isso. O ide não é uma sugestão, é uma ordem. Esse texto é chamado de a grande comissão da igreja. É a comissão, Jesus nos comissionou, Ele nos ordenou a ir. Isso também não é só para pastores, é para todos os discípulos de Cristo. E eu poderia te fazer algumas perguntas que eu anotei aqui. Você está fazendo cumprir, o que você está fazendo para cumprir a grande comissão agora? O que a gente está fazendo para cumprir essa palavra de Jesus agora? Na nossa vida, o que você está fazendo? Eu tenho tanto tempo de igreja,
Adote alguém. Se você não é bom em ganhar pessoas, tudo bem. Nem todo mundo é bom evangelista. Mas você pode ganhar uma pessoa cuidando dela, porque às vezes a gente acha que a pessoa foi salva no momento que ela levantou a mão e não foi. Ela está à nossa disposição, ela vem à igreja, ela está na célula, mas ela ainda não conhece o suficiente para ser salva, nascida de novo. Às vezes é um caso de uma pessoa que ainda precisa de muita oração, precisa de muita ajuda ainda. Escute, o apóstolo Pedro já era apóstolo, andou com Cristo 3 anos. Um dia Jesus disse assim: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar. É a peneira da luta, da provação, da dificuldade. Ele sabia que você não ia ficar, Pedro. O diabo percebeu que você ainda não é nascido de novo. E eu intercedi por você. Porque eu sei que quando você se converter, Pedro, Jesus está falando isso de um apóstolo dele, você vai ajudar muito os seus irmãos. Qual o comentário que a gente pode pegar para entender essa palavra aí? Quando você se converter. Ah, não era bem isso que Jesus queria dizer, ele estava dizendo outra coisa. Não, ele diz isso mesmo, você ainda não se converteu. Provérbios capítulo 24, versos 11 e 12, nós já estamos encerrando. Provérbios 24, verso 11 e 12 diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. E o texto continua dizendo: se disseres, é você dizendo isso, se eu disser isso, ó, não estou sabendo de nada, nem fiquei sabendo que ia ter um treinamento lá na igreja, né? Se disseres, não sabemos, não perceberá aquele que pesa os corações, a motivação do coração. O verso continua dizendo: não saberá aquele que atenta para a mente, para a tua alma e sabe os seus pensamentos? Será que ele não vai saber? E diz mais: e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Isso mostra que Deus conhece a mente e o coração humano. E Ele sabe o quanto a gente se importa com isso ou não. Você imagina isso? Quando existe essa convocação, eu não posso fechar os olhos. É isso que Deus está dizendo: não feche os olhos. Tem alma se perdendo. Tem um CD lindo que fala sobre se importar com os perdidos. Um CD do Santa Geração, parece. É do Robortella, né? É o Robortella, Clamor pelas Nações. Quem se importa se as almas vão se afogar nesse mundo? Quem se importa? É isso que Deus está falando. Se você falar que não sabia de nada, fingir que não é contigo, Deus que pesa coração, Deus que sonda pensamentos, vê tudo, não tem nada que a gente possa esconder dele. Ele vai ver lá no interior da sua alma, se você fechou o coração, se você não deu importância, se eu não dei importância. Eu sei que cada um aqui tem um lugar onde Deus vai te fazer frutífero. Você vai ganhar almas no lugar onde você tem influência. Tem aquela ou aquele, a pessoa certa para quem você vai falar com a graça, a unção e o poder do Espírito Santo, e Deus vai fazer uma obra. Ele vai usar o seu testemunho, ele vai usar a sua vida. E fechando aqui, Tiago 5, versos 19 e 20. Meus irmãos, Tiago 5, 19 e 20, por favor. Tiago 5, 19 e 20, eu amo esse texto. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará, me ajuda lá por favor, e fará o que mais? Sabe, quando a gente ajuda uma pessoa que se desviou a voltar para Jesus, nós estamos salvando da morte, e essa morte aí é a morte eterna. Uma alma. Salvando da morte eterna uma alma e cobrindo uma multidão de pecados. Eu sei que às vezes isso não é fácil. Eu sei que às vezes tem uma batalha espiritual e tem alguns desviados, abusados e estão indo para o inferno, mas a gente está aqui como bombeiros de Deus.
Você já viu um bombeiro discutindo com alguém que está querendo se suicidar e o bombeiro fala, não, então já que você quer morrer mesmo, então se lasca logo, porque eu não estou com paciência. Você já viu isso? O salva-vidas está vendo a pessoa falando que a vida dela não vale nada. Vocês já viram alguma cena assim? De algum filme? O cara, não, para mim já acabou. Não, ninguém me ama, eu fiz tudo errado, para mim agora só me resta tirar minha vida. E o bombeiro está lá assistindo ele, o salva-vidas está lá assistindo ele. Ele está esperando uma oportunidade, esperando a ocasião. Deixa ele dar um vacilo, que eu já dou um bote nele. E aquele sujeito está lá dizendo todos os pensamentos contrários, todas as mensagens de engano e de morte, que a vida dele não tem outra solução a não ser tirar a própria vida. Mas o socorrista, o salva-vidas, ele tem que ser surdo para aquelas conversas. E ele diz, não, você é importante. Isso não é verdade. Se você nunca assistiu, tem um filme sobre isso. O Vendedor de Sonhos. Eu já li o livro e já assisti o filme. A minha irmã Ana Bia gostou ali, ó. Esse filme mostra isso. E o cidadão está lá, prestes a tirar a própria vida. E o homem senta ali com ele para conversar. O socorrista, o salva-vidas, não pode entrar na conversa do pecador perdido. Nós estamos ali para dizer que tem um poder maior no amor de Deus, que perdoa pecadores. Que não importa o quanto ele pecou, não importa o quanto errou, quantas vezes caiu, não importa nada disso, só importa uma coisa. Jesus te ama. E Jesus tem o poder de te salvar, de te perdoar os seus pecados todos hoje. Mas eu caí tantas vezes, não tem problema. Você pode se levantar hoje de novo, segurar as mãos de Jesus. E quando a gente consegue tirar um pecador que seja pastor Biro, das mãos do diabo, das garras da morte, nós tiramos uma alma do inferno. Tem muita gente vivendo vários infernos dessa vida. Esse é o projeto mais um para Jesus, meus irmãos. Nada mais do que o amor de Deus, Bíblia. Eu consegui chegar aqui, mas tinha mais alguns tópicos aqui. 26 tópicos ainda. Sobre o amor de Deus, sobre esse projeto de Deus. Eu queria orar com vocês, por favor. Vamos ficar em pé. Eu não vou estender mais. Eu quero orar com vocês e eu queria que você falasse para Jesus. Aquela frase que eu já fiz aqui na igreja. Deus, eis-me aqui. Eu me importo, Jesus. Eu sou teu discípulo, Senhor. Eu não vou deixar o seu amor, o seu sonho morrer, não. Essa é a sua vontade. Conta comigo para realizar a sua vontade. Não importa, às vezes a gente leva uns nãos na vida, sabia? Às vezes as pessoas nos machucam, a gente quer salvar ela. É o cidadão que está querendo se suicidar. Nós somos socorristas de Deus. Nós somos salva-vidas de Deus. A gente não pode dar ouvidos a essas coisas ruins que as pessoas falam quando estão machucadas, quando estão feridas. Porque o ferido fere. Não importa o quanto pecou contra mim. Eu quero te ganhar para Jesus de volta. Deus é o Deus que chama a existência as gerações. E Ele vai trazer gerações novas. Eu sei que um aqui pode ser um instrumento de Deus para muitas almas virem para Cristo. Mas eu quero pelo menos um. Eu vou participar, Senhor, eu vou buscar alguém, eu vou aprender a evangelizar, eu vou pedir o Espírito Santo, me ensina, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, coloca na minha boca as tuas palavras. Eu vou continuar lançando a semente como o semeador fez, eu vou continuar lançando a semente da palavra onde eu passar, eu vou continuar lançando, vai ter semente que vai cair à beira do caminho, mas vão ter sementes que vão cair numa terra boa. E ela vai dar fruta a 30, 60 e a 100 por um. Você pode ir orando, por favor? Enquanto eu vou ministrando a palavra profética, vai orando. Deixa as lágrimas rolar no seu rosto, fale com Deus. Pede para Ele hoje mais amor. Pede para Ele hoje mais graça. Pede para Ele hoje acender o fogo, mais fogo de paixão por Deus e paixão por almas. Pede para Ele acender mais o fogo, colocar mais fogo.
Sabe, nós precisamos disso. Pede para Deus tirar o egoísmo e colocar o amor dele. O amor é o oposto do egoísmo. O egoísmo não me deixa sair de casa, o egoísmo não me deixa pensar nas almas, o egoísmo não me ajuda, o egoísmo não me deixa sacrificar nada por almas. Senhor, nos enche de amor por vidas hoje. Senhor, vai chegar um dia que nada aqui vai importar mais. Obrigado pelas alegrias que o Senhor tem dado a nós nessa terra. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Isso tudo é bom, isso tudo é verdadeiro. A prosperidade é verdadeira. Tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida vem de Ti, é bom. Mas nos dá o coração de Jesus, Senhor. Aumenta a Tua presença em nós, aumenta o Teu amor em nós, aumenta a Tua graça em nós. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço. Nos abençoa no Teu nome. Hoje faz com que essa chama cresça. Deus, que quinta-feira que vem, ninguém precisa insistir para eu vir. Ninguém precisa insistir para eu estar aqui, trazendo mais um. Pai, que haja no meu coração esse entendimento, que isso se trata do maior interesse do coração de Deus. Deus se importa, está escrito na palavra. Deus não tem prazer quando o ímpio morre. O prazer de Deus é no justo. A alegria no céu quando um santo parte dessa terra. Mas quando é alguém que não conhece a Jesus, não há gozo, não há alegria. Deus nos ajuda a chegar primeiro. Nos ajuda, Senhor, a ter ânimo. Espírito Santo nos entrega as estratégias. Nos entrega, Senhor, em nome de Jesus. Hoje o Senhor está colocando fundamentos aqui, entendimento bíblico, para a gente saber o quanto isso é verdadeiro, o quanto isso é sério, o quanto o Senhor se importa, para que a nossa mente seja reativada, o nosso coração seja reativado, seja o nosso coração inflamado de novo, e que nós venhamos a crer, ó Deus, que o Senhor há de nos entregar muitas almas nesse tempo. Levanta homens e mulheres aqui, Senhor. Cada um aqui é escolhido do Senhor, Pai. Desperta-nos no ministério que o Senhor já nos deu. Ó Deus, tem pessoas aqui com uma linda unção, uma graça tão linda, tem dons aqui que estão enterrados, estão ocultados, mas que nesse tempo vão ser, Senhor, tirados dos lugares onde estavam escondidos e vão florescer. Eu profetizo, Senhor, florescimento de dons espirituais aqui, os dons de evangelistas, os dons de mestres, os dons de profetas, os dons dos apóstolos, dos pastores. Faz florescer os dons, Espírito Santo, os dons ministeriais, e nos levanta debaixo da sua unção nesse tempo. Ensina-nos a amar muito mais almas. Aviva aqueles que estão conosco, que o Senhor acompanha esse treinamento agora na sua casa. Que o fogo do Teu Espírito Santo os toque agora. Que o fogo do Teu Espírito Santo venha sobre eles agora. E que a unção do Senhor, o poder do Senhor, que o Senhor disse que derramaria sobre os apóstolos, Atos 1:8, venha sobre nós em nome de Jesus. Nos aviva para a sua glória, Senhor. No nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Oh, glória. Que você continue com o coração tocado pelo Senhor. Esses dias eu tenho assistido muito filme bíblico com meus filhos em casa, deixados para trás, 1, 2, 3. O nosso tempo está acabando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós vamos levar muitas almas conosco em nome de Jesus. Deus me deu algo para o mês de junho. Só vou falar isso, só por favor, me dá mais 2 minutinhos, 3. No dia 1º de junho, ao dia 7 de junho, essa conferência que está acontecendo aqui nós estamos, diga comigo, colocando os fundamentos. Os nossos companheiros que vão ser convidados para ministrar aqui vão falar para vocês na próxima semana sobre... Nós vamos aprender o que fazer para ganhar almas. Hoje eu falei sobre por que eu devo ganhar. Agora nós vamos aprender o que fazer, como fazer para ganhar. Eu falei hoje sobre importar-se com os perdidos.
esse valor bíblico. Mas alguém vai ensinar o como nós vamos gerar almas na próxima semana. Uma outra pessoa vai ensinar como fazer para o fruto permanecer. Mas aí, no mês de junho, nós vamos ter terminado o treinamento. O Senhor me disse algo aqui nesses dias. E Ele me deu uma conferência de avivamento. Uma conferência do Espírito Santo. Só que eu já vi esses títulos, eu já vi esses nomes. E Deus me deu algo novo. Ele deu na sua misericórdia, Ele me deu uma conferência que está com o nome Conferência Atos 1:8. Por que Atos 1:8? Porque Atos 1:8 fala do derramamento do Espírito Santo. Jesus disse, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o propósito, serão minhas testemunhas. A conferência Atos 1:8 vai começar no dia 1 de junho e vai até o dia 7. Um tempo de jejum, de oração, de ministração, de poder, de avivamento. E vão ser 7 noites de avivamento aqui, empoderando os discípulos na unção de Deus, louvores proféticos, unção profética. 7 noites de avivamento. E pode ter certeza, depois disso, como foi Atos 1, Atos 2, nós vamos ir atrás das 3.000 almas, das multidões que o Senhor vai nos entregar em nome de Jesus. Mais do que podemos contar, né? Deus há de nos dar, tá bom? E agora eu vou encerrar como falei para vocês. Lá fora tem um lanchinho lá para que alguns vieram do trabalho. Eu peço que vocês me ajudem para que mais pessoas sejam influenciadas. Mais pessoas sejam influenciadas por essas mensagens. É por isso que eu estou falando, o treinamento é comigo nesse tempo, para alguns alinhamentos proféticos que Deus está nos dando. Não perca essa semana de avivamento. Essa semana, diga comigo, conferência Atos 1:8. Vai ficar famosa essa conferência, tá? No Brasil todo. Já tem gente assistindo ali, ouvindo, né? Então vai ser uma grande bênção em nome de Jesus, tá bom? É uma misericórdia de Deus. É uma misericórdia de Deus, tá? Um grande abraço. Obrigado por vocês terem vindo. Nós estamos trabalhando aí pelo pré-encontro, pelo encontro com Deus. Amanhã tem as células e domingo nós temos o culto. Sábado tem a rede de jovens. Domingo nós temos o culto da família. Santa Ceia do Senhor. Vamos trazer 1 quilo de alimento. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. A rede de adolescentes está nascendo aí com a Jaqueline e com o Cris. Já vai estar aí também tendo o culto dos adolescentes, já estão fazendo um trabalho com eles muito bonito. Tem muita coisa boa acontecendo, tá? Muita coisa boa acontecendo. O seminário está uma benção, graças a Deus, com o pastor e a pastora G. Tem bastante pessoas se recebendo, sendo impactadas. Tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa. Vamos para cima. A unção está tão forte que meu jeito está queimando, tá? Vamos avançar no propósito de Deus. Só para te contar uma benção, vou contar ou não conto? Conto? Conto ou não conto? Conto? Não conto. Conto? Deixa eu ver. Papai, bem me quer. Nós estamos praticamente fechando a compra da nossa chácara. Deus é bom. Quando você vê uma luta muito grande, pode saber que tem uma vitória muito maior chegando. Deus é fiel, tá? E com a bênção de Deus, nós vamos construir uma estrutura linda. Temos até uma visão, né? A gente já viu alguma coisa, tem uma visão, né? E Deus vai dando aí, Deus está fazendo maravilhas, tá bom? Deus abençoe, bom lanche para vocês. Tem um momento de comunhão, bata um papo entre vocês, né? É muito jóia. Tem lá fora lá umas coxinhas quentinhas, tem uns lanchezinhos lá, tá bom? Um abraço, shalom e muito obrigado. Deus abençoe vocês aí e até a próxima quinta, às 8h.